Temas de hoje, torcedor pontepretano, quem você acha que vai ser o nome da partida? O craque do jogo, aquele que vai se destacar no Derby 205, pelo lado da Ponte Preta. Mesma pergunta para os bugrinos. Quem você acha que vai ser o nome da partida do lado alviverde do Derby 205? 97102-1493. Participe, legal demais ter a sua participação. 97102-1493. Tem pautas no programa de hoje. Vamos ouvir Matheus Silva. Ele fala sobre a preparação da Macaca para o Derby 205. Matheus Silva comenta nesta entrevista sobre a oportunidade de jogar mais um derby na carreira. Contra o Guarani, Macaca busca os 3 pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Técnico Felipe Moreira vive expectativa de ter força máxima para o derby. Dúvida ainda segue no ataque. Pablo Diego, se terá ou não condições de jogar. Carga online é disponibilizada novamente. A Macaca abre cadastro Mirim para o Derby 205. Endec divulga operação para domingo e vai bloquear 9 pontos de acesso ao Majestoso. No portal carlosbatista.com.br, prefeito de Campinas, Dário Saad, divulga decreto com orientações para o clássico. Pautas do Guarani. Bruninho vai falar sobre a sua fase no Guarani e projeto duelo contra a Ponte Preta no Derby 205. Triunfo contra a Ponte pode deixar o Bugre colado na liderança da Série B. Guarani faz neste sábado o último treinamento antes do clássico contra a Macaca. Bruno Pivetti ainda tem dúvidas na montagem do time para o Derby 205. Derek ou Bruno Mendes, Alvarinho ou Alan Santos. O Anderson retorna após cumprir a suspensão automática, ele que é titular. E o destaque do portal carlosbatista.com.br falando do Guarani. Pós pedido do BAEP, treino aberto é cancelado. E tem as pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Luxemburgo tem pior início de um técnico pelo Corinthians no século. Ainda sem vencer, técnico perdeu 3 e empatou 2, sem passagem nesta passagem pelo clube. Com o contrato chegando ao fim, Marcos Rocha pode deixar o Palmeiras. Diretoria do Verdão ainda avalia se é válido renovar mais um ano com o lateral, que tem 34 anos. Flamengo abre conversas por De La Cruz, do River Plate. Diretoria reuniu-se com um agente do meia uruguaio, que tem 25 anos, durante a passagem por Buenos Aires para enfrentar o Racing. E claro, uma vez mais hoje tem o Na Lata, com a participação dos comentaristas respondendo na lata. Então é isso, fique ligado aqui na Bandeirantes para acompanhar a programação esportiva de hoje, dedicada ao Derby 205. Recado importante. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos e vasos e calhas, sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Ouvinte mandando para cá mensagens. Olá, Batista, se derem espaço para o Eliel, o Cruel, ele arrebenta. Fernando Toledo.
Tá machucado, né, o Fernando? Eliel não tem condições de jogar. Boa tarde, Batista, equipe da Bandeirantes, tudo Band. Aí, Batista? Sim, por aqui está tudo Band. Espero que o trem passe a favor do campo, que o Guarani escolher primeiro tempo e segundo tempo também. Silvio Sumaré Bugrino. Abraços a todos. Aliás, a lenda do trem estará na tela da Band em rede nacional no domingo. A Band vai transmitir o derby, 18 horas, estádio Moisés Lucarelli. E fui convidado pela Band São Paulo para contar essa história da lenda do trem. Então, na transmissão em rede nacional, estarei lá falando dessa lenda. A lenda do trem. Você que não sabe, que não acompanhou ainda, que não tem conhecimento da história, vai conhecer exatamente neste domingo, antes da bola rolar. Boa tarde, Esquadrão Nota 2000. Foi Bruno Aguiar, o autor do gol. Domingo 2-0, com 2 gols de Regis. Abraço, amigo, muito obrigado pela sua participação. Não sei qual é o assunto, né? Provavelmente histórias do derby. E ele está dizendo aqui que foi o Bruno Aguiar, mas, como diria Leandro Boles, está registrado. Batista, gostaria de saber a sua opinião e do CH e o Tigrão sobre o árbitro escalado para o derby, Wagner do Nascimento Magalhães. Porque é o mesmo árbitro que apitou o jogo e que vai apitar o derby. A arbitragem dele foi polêmica ao marcar um pênalti bem duvidoso no Rony. Esperamos que ele tenha uma boa arbitragem no derby. Sidney Laranjeira, bairro Jardim Itatiaia. Ô Sidney, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, assim que os comentaristas estiverem disponíveis, nós vamos fazer uma análise aqui dos dois times, né, da Ponte do Guarani, Guarani e Ponte. E, claro, vou incluir aqui também o seu pedido para que possamos analisar também a arbitragem para essa partida, tá bom? O que será mais perigoso? A torcida dentro do estádio fazendo apoio ou lá fora fazendo a mesma festa? Carlos Cavalcante. Carlos Cavalcante. Ele está dizendo aqui também que essa lenda do trem não existe. Não fui eu que inventei a lenda, né? A lenda existe, inclusive eu conversei com o historiador da Unicamp, José Moraes dos Santos Neto, que confirmou a existência da lenda. O que pode, talvez seja isso que você está dizendo, né? É que isso é uma besteira, uma bobeira, quer dizer, não tem nada a ver esse negócio do trem passar e apitar, e aí dependendo do lado que o trem passar, ou é vitória ou é derrota da Ponte Preta. Isso é um negócio metafísico, está muito mais no campo das crendices do que não tem explicação lógica, não tem nenhuma explicação científica. Talvez seja isso que você está dizendo, né? Mas a lenda existe, até confirmada pelo José Moraes dos Santos Neto. Olá, Batista e equipe, por gentileza, você tem alguma informação se haverá alguma atividade para os torcedores amanhã no estádio Moisés Lucarelli? Agradeço, Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Eu não sei se haverá alguma atividade. O que eu posso afirmar para você com toda a convicção é que não terá treino aberto, porque isso é uma determinação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não haverá treino aberto nem para a Ponte e nem para o Guarani. Se vai ter lá alguma atividade, eu desconheço. Agora, treino aberto não vai ter, tá bom?
17 horas e 11 minutos em Campinas. Continue participando, daqui a pouco também mensagens de áudio, tá bom? Vai mandando aí 97102-1493, 40, 50 segundinhos e também mensagens de texto curto, para que dê tempo aqui do maior número possível de ouvintes para participar com a gente. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Você coloca ali, né, no molho, e aí o seu molho favorito, e aí você dá aquela mordida gostosa. Aquilo é tenro, dissolve na sua boca. Dá água na boca. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Iga Atacado. Rádio Bandeirantes. Um abraço para o Altemir. Altemir que comanda lá a equipe de vendedores da Seara. Abraço para o Altemir, para o Luiz Felipe. E um abraço também para o Michael, que é o comprador lá do Iga Atacado. É ele que atende o pessoal da Seara no Iga Atacado. Grande abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência, Altemir. E olha, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. 17h14. Continue mandando as suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Dia 21 de maio, às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, vamos ao último derby, agosto do ano passado, majestoso, era Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, Mozart, técnico do Guarani. Curiosamente, esse derby teve 3 gringos. Na Ponte, o uruguaio Leandro Márcia. Era o segundo jogo dele. Não pagou placer, né? Ficou muito pouco. No Guarani, o colombiano Richard Rios. Agora no Palmeiras. E também estreou o atacante boliviano Bruno Miranda, que entrou aí durante a partida. E foi exatamente o Richard Rios que foi expulso aos 37 do segundo tempo, já estava 1-0. E aos 49, no gol da Fepasa, que defesa fez o Kaique França. Cara a cara, Rodrigo Andrade e Kaique França. E Kaique França pega e garante a vitória. É o seguinte, o ingresso custou R$10. Aqui, claro, torcida única e meia. Pagou R$5. Conclusão, publicou 16.850 e uma renda de R$199 mil. Fecim, gol de entrada, um chutaço. O Fecim, que agora está na Coreia do Sul e escreveu seu nome na história do derby. Domina Fecim, ganhou na arrancada pela meia direita, pé canhoto, uma bomba, é gol! Gol! Na marca de 35 minutos passa do segundo tempo, Fecim dominou a bola pela meia direita, ajeitou com a perna direita e com a canhota, mandou uma paulada no meio da rua, a bola entrou no ângulo direito do goleiro Kozlinski e fez chorar um golaço no derby 204. Fecim marca um gol antológico extraordinário, transcende o simples ato de colocar a bola na rede, é a realização preciosa de um feito raro, notável, romper a espessa camada de dificuldades para construir através da arte genial, um gol maravilhoso. Fecim
Você entrou no coração da história. Você bebeu líquido precioso no cálice sagrado da realização. Adquiriu a aura extraordinária da personificação do artilheiro. E a partir de agora, tem o direito supremo de figurar da galeria notável de marcar um gol em derby. Fez sim! Faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra! Vibra! Da pele até o osso! Fez sim! Fez sim, fez sim, fez sim, fez sim, fez sim, fez sim, fez sim! Fez sim, camisa 20! Ele, o autor do gol! Abre o placar do jogo no majestoso! Examada Ponte Preta! Ponte Preta 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu. Diz aí, Vinícius Abarca. Isso não foi um gol, Batista, foi uma pintura. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Vinho Country Wine 750 ml, 12,98. Empanados Tequito Seara 1 kg, 22,69. Manteiga Tourinho 200 gramas, 11,98. Água sanitária IP 2 litros, 5,29. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h24, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Sexta-feira, todo mundo esfregando as mãos, né? Tá chegando o derby, domingo. O chão vai tremer, como diria aquele. Meu Deus. Tomara seja uma grande partida de futebol e não seja estragado por esse árbitro que vai apitar o jogo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Meu Deus, como os caras escolhem mal. Torcedor Ponte Pretano, quem você acha que vai ser o nome da partida? Quem vai ser o destaque da Ponte? Elvis. Elvis é muito perigoso na bola parada. Torcedor Bugrino, quem você acha que vai ser o nome da partida? Regis. Eu acho que os dois comandantes, o 10 camisa, ou camisa 10 da Ponte Elvis e o 78 do Regis. Eu acho que eles são os mais preparados e os mais capacitados jogadores para um confronto desse tamanho, Batista. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você entrar em contato conosco. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação e mais sabor às suas receitas.
Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Vai comprar temperos, dá uma olhada na marca antes. Veja lá na gôndola. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Sim, pode levar, porque essa é a boa. Aroma das Ervas. Experimente saboreando e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde, Gleger, boa tarde, Tigrão, boa tarde, CH, boa tarde, Leandro Boris. Quem vai se destacar no derby, do lado da minha macaca querida? Bem, se o Eliel jogar, vai ser ele, que o moleque tá com vontade de jogar bola. Se for se ele não jogar, vai ser o Gé. Né? O Gé, e eu tenho certeza, se o menino jogar lá o Elvis, o Gé e o Elvis, entendeu? Agora, se não, o Eliel, Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso, Ponte Preta 3, o time lá de baixo 0. É nóis, Ponte Preta. Ouvinte no ar, 1728. Bom dia, Batista, pessoal da Band. Eu escutei direito vocês falando que o árbitro do derby agora domingo é o mesmo que apitou Palmeiras e Fortaleza. Meu Deus do céu. Se for ele é muito fraquinho, hein? Mais preocupado ainda agora com a situação que a Ponte tá, não sei não, hein? Um abraço, André Passe do Taquaral. Um abraço, muito obrigado. Daqui a pouco vamos debater os times. E os comentaristas também vão colocar aqui a opinião sobre o árbitro da partida. É esse mesmo, é o que apitou aí o jogo do Palmeiras com o Fortaleza. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista e grande elenco. Sérgio das Paineiras. Batista, sobre o derby, sou ponte pretano, graças a Deus. E eu acho que quem falar muito em derby dá bom dia para cavalo. Então não vou falar nada não, tá bom? Abraço. Por que será, né, que tem essa expressão dar bom dia a cavalo? Fico imaginando, o cara levanta de manhã. O Gilberto Suff aqui tem um cavalo e ele dá bom dia. Aliás, o cavalo do Gilberto Suff, né, que está na mesa de áudio neste momento hoje, Gil Kleber, está aqui nas montagens, gravações e também imagens no YouTube. E o Gilberto Suff criava o cavalo na varanda, no alpendre. E aí, com certeza, né, ele dava bom dia para o cavalo. Tinha obrigatoriamente que dar bom dia ao cavalo. Levanta de manhã. Imagina, o cara vai sair para trabalhar, tem um cavalo lá na varanda. Olha lá, é o cavalo do Giba. Carlos Batista gostaria de saber qual o melhor time do Guarani no derby. O time do Guarani 2022 ou o time atual 2023? E qual jogador do Guarani deveria chamar a responsabilidade para ele, para esse derby? André Marcelino, bairro São Bernardo. Vou passar essa para você, CH. André Marcelino, bairro São Bernardo. Qual é o melhor Guarani, o de 2022 ou o atual para você, em CH? Eu não é ficar em cima do muro. Esse time, na mão do Pivete, jogou 6 partidas.
Então não dá para fazer uma comparação. Mas para não ficar sem resposta, enquanto eu não assistir mais esse time, eu fico com o do ano passado. Mas é porque não há tempo suficiente para a gente fazer uma análise correta. Tá certo? Só para responder, mas essa comparação ainda não dá para ser feita. Beleza, tá aí o André Marcelino, portanto, querendo saber, indagando essa questão aqui pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Batista, boa tarde. Dar bom dia pro cavalo é mais um jargão da cavalaria do Exército. Abraço, Paulo Jacumã, Conde Paraíba. Tem vários jargões, né, que são utilizados aí pelos militares do Exército. Pode ser, eu não tinha esse conhecimento, não sabia que isso vem do Exército. Pode ser que tenha realmente aí a ligação com o Exército, mas de qualquer maneira um abraço aí. Muito obrigado para você, Paulo. Olha, é o seguinte, recado importante para você que está querendo comprar um carro. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Tem Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. Isso, taxa zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Nova Nissan Frontier Attack 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e 3 primeiras revisões grátis. E tem o Nissan Versa Advance CVT 2023, com condição especial para PCD, à vista a partir de R$ 96.590 ou então entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Rádio Bandeirantes. 17h34. Vamos começar com o mandante. Vamos falar da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Tá chegando com as informações da Macaca Derby 205. Partida marcada para domingo às 18 horas no Majestoso. Diz aí, Vladimir. Oi, Vladimir. 17h34. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Domingo a Macaca encara o Guarani, Derby 205 no estádio Moisés Lucarelli. Majestoso mais uma vez com grande público para mais um capítulo dessa história tão importante que envolve as duas equipes. A Ponte Preta, Batista ainda não tem um time definido. O técnico Felipe Moreira ainda faz mistério com relação à equipe que entra em campo na partida contra o Guarani. Ele espera ter força máxima, a expectativa é por isso. O Felipinho está fora porque está suspenso, recebeu cartão vermelho, foi expulso contra a equipe do Londrina. Mas ainda tem a volta do Amaral. O Amaral, que cumpriu suspensão automática, não jogou contra o Londrina por ter 3 cartões amarelos, está à disposição do técnico Felipe Moreira. A dúvida segue no ataque. Pablo Diego ficou de fora das 2 últimas partidas, está sendo aguardado para este jogo. Pablo Diego, atacante, né? Um dos destaques do time na conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, formando uma bela dupla ofensiva com o Gé. O Gé volta ao time depois de ser preservado e fica a expectativa da presença do Pablo Diego. Quem estará no derby é o Matheus Silva, zagueiro que vem se destacando aí no sistema defensivo da Ponte Preta. Ele fala exatamente sobre como foi essa preparação, essa semana de preparação da Macaca para o derby 205. Feliz por ter essa oportunidade de jogar mais um derby. O ano passado a gente foi muito feliz,
dentro da nossa casa também, conquistamos uma grande vitória. Um jogo muito difícil, sabemos da dificuldade do jogo, mas tenho certeza que vamos impor um ritmo muito forte. E os mais jovens, eles sabem da importância do clássico, do peso que tem, mas durante a semana tem sido trabalhado bastante, bastante conversa, mas acho que está todos preparados, independente de ser jovens ou mais experientes. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco e eu tenho certeza que todos vão fazer um grande jogo para dar muita alegria para a nossa torcida. Matheus Silva, zagueiro da Ponte, né, que além de ser muito bom defensivamente, também sobe lá pro ataque nas jogadas de bola parada e às vezes até consegue jogadas perigosas de cabeça. E o Matheus Silva Batista comentou sobre a oportunidade de jogar mais um derby. Todo mundo sabe, né? É especial, é diferente. Um derby na carreira de um jogador é muito importante. O Matheus Silva fala exatamente de participar desse momento histórico. A preparação da semana está sendo muito boa. Eu acho que está todo mundo focado, todo mundo empenhado, todo mundo sabe o que tem que fazer. É um clássico. A gente sabe que num clássico todo detalhe é importante. É manter a concentração lá em cima. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo dentro da nossa casa. E, se Deus quiser, vamos conquistar esses 3 pontos aí, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Esse é o Matheus Silva, zagueiro da Ponte Preta, falando sobre essa expectativa para o derby. A Ponte Preta disponibilizou mais uma carga online de ingressos, hein? Havia sido suspensa a venda de ingressos pela internet, mas a Ponte acabou disponibilizando uma nova carga. Então nós teremos a possibilidade aí da compra de ingressos pela internet e também nas bilheterias do Moisés Lucarelli, no Majestoso. Hoje até às 9 da noite a venda acontece no estádio da Ponte Preta. Ressaltando que somente torcedores da Macaca poderão estar presentes no domingo, é jogo de torcida única. A INDEC vai realizar uma operação especial e vai bloquear 9 pontos de acesso ao Majestoso. Então, o torcedor que for ao estádio, o motorista que for passar também pela região ali do Moisés Lucarelli, tem que prestar atenção nessa questão. Orientações aí para esse grande clássico que acontece domingo. Informações da Ponte Preta, aqui no Esporte em Debate. Ok, Vladimir, muito obrigado. Informações da Ponte Preta. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço muito especial aos amigos da Bandeirantes. Hoje tá chegando, né? Hoje a coisa já tá, o coração dos bugrinos e dos pontepretanos já está batendo com um pouco mais de intensidade. Estamos aí a 48 horas e 20 minutos do rolar da bola no Derby 205. E realmente a expectativa é gigantesca, não adianta dizer que tem derby toda hora, não adianta dizer que não é clássico, não adianta dizer que a situação dos clubes não é das melhores, que a Ponte vive um momento delicado na tabela, não adianta. Esse é o clássico, essa é a hora. Derby mexe com todo mundo. Derby mexe com os nervos, mexe com as emoções, mexe com o sono. E tem muita gente que de hoje até domingo não vai dormir. É assim mesmo. Sempre foi assim. Desde o amadorismo. A rivalidade é muito grande e ela é linda, desde que sem violência. E o Fala Galera de hoje, lá do Alvinegro da cidade. Torcedor pontepretano, quem você acha que vai ser o nome da partida? Legal, hein? Torcedor bugrino, quem você acha que vai ser o nome da partida? Isso é muito difícil, né? Porque o futebol é imponderável demais, não tem lógica nenhuma. E o derby, então, é pau de dar em doido. Quem tá mal, às vezes ganha, quem tá bem, às vezes não joga, às vezes quem tá bem joga e goleia. É pau de dar em doido. É complicado demais. Mas vamos lá. Dando aqui uma sugestão para bugrinos e pontepretanos. Quem pode ser o nome da partida do lado da Macaca? Jé. Quem pode ser o nome da partida
do lado do Guarani? Suspense, hein? Suspense, hein? Vamos lá. Regis. 2 jogadores que marcam gols. Então o Tigrão tá torcendo para que destaques dos 2 times sejam jogadores do meio para frente. Jogadores que metem a bola na rede. E aí é sinal de qualidade garantida e de mais emoções e de ápice, né? Porque, cá entre nós, futebol sem gol é a mesma coisa de casamento sem lua de mel. Batista. Oi, Batista, boa tarde. Por favor, aí o falecimento do Moacir Conageiro, ex-presidente do Parque Brasília Futebol Clube. Enterro será amanhã, 10h30, no cemitério Flamboyant. Muito obrigado, Zé Rubens. Ô, Zé Rubens, abraço pra você. Notícia ruim, hein? Conheci o Conageiro, muitos anos dirigindo, presidente do Parque Brasília, né? Um time tradicionalíssimo do Amador de Campinas. Estive várias vezes com o Conageiro, uma época aí, né, que tinha uma dedicação mais acentuada com o futebol amador. E lamento muito o passamento do Moacir Conageiro. Que Deus o tenha e aqui, né, a nossa oração para que Deus dê forças aí para a família, para suportar esse momento de dor, tá bom? Abraço para você, Zé Rubens. Muito obrigado por informar, então, o passamento do Moacir Conageiro, ex-presidente do Parque Brasília, tradicional time amador de Campinas. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Campos, Jardim do Lago. Sabe que eu não sou nem Ponte Pretano e nem bugrino. Quero mandar um abraço pro meu amigo bugrino Carlos Alberto Lanza e meu amigo Ponte Pretano Ricardo Cardoso. Que todos tenham um bom derby. Penso melhor. Mas aquele que perder também já tem um culpado, né? O árbitro. Pô, já vai ficar na conta do árbitro já? Pelo amor de Deus, espera passar primeiro, né? Aí fala do árbitro depois. Mas se o árbitro for bem, vocês também elogiam o milagre. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Gostaria de saber se você vai participar esse final de semana da final da Taça Band que está acontecendo aqui em Campinas, lá no CT do São Paulo, em Paulínia, na entrega das medalhas e dos troféus para os campeões e para os vice-campeões das categorias. Um abraço, André. Abraço, André. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, não. Final de semana, sábado, tem o Jogo da TV. Vou narrar Ituano e Novo Horizontino. E começa às 4h20 da tarde, né? E aí não tem como, tem que chegar muito tempo antes e tal, não vai dar tempo de participar. E domingo, o dia todo, estaremos voltados e com dedicação total para o derby, o grande acontecimento esportivo de Campinas. Todo ano participo, mas infelizmente esse ano não vai dar, tá bom? Não estarei presente. Mais um ouvinte participando conosco, mensagem de texto. Por que estão acontecendo? Essa mensagem aqui não é esportiva, tá? Isso aqui é pro Datena, não é aqui nesse programa, mandou para o WhatsApp errado. Casamento sem lua de mel, só se for do tempo antigo. Hoje em dia a lua de mel já acontece bem antes do casamento, amigo. Tá que o ouvinte não assinou, final 6204, corrigindo o Tigrão, né? Dizendo que
Antigamente sim tinha lua de mel, hoje não, o mel, o negócio vem antes, né? Ele tá falando aqui, ó. Não. Ele tá enganado. Antes, tudo no corre-corre, tudo na clandestinidade, tudo com aquele medinho e medão. E na lua de mel, não. Na lua de mel, o pessoal viaja, teve a festa, reuniu a família. Acabam com um pouco, para algumas pessoas, aquele complexo de culpa, aquela preocupação. Aí é com o tempo, aí é de forma planejada, aí é sem estar pensando em trabalho, sem estar antecipando lua de mel domingo à noite, tem que levantar no outro dia 5 da manhã. Na lua de mel são férias dos afazeres do dia a dia e deleite ao lado do seu amor. Lua de mel continua existindo, companheiro. Continua existindo. E não vai acabar nunca. Graças a Deus, dizem os donos de hotéis, motéis e resorts mundo afora. Ouvinte no ar, 17h47. Boa noite, Batista. Tudo bem? Como vai? Tudo bom. Alexandre Cassano Valinhos. Uma boa noite para todos da mesa aí. Bom, derby aí chegando no final de semana. Derby à vista. Alegria para Campinas, e assim o seja, sem confusão, sem briga, sem exposição ao ridículo. O que vale é o jogo dentro de campo, fora do campo, vida que segue, as famílias seguindo o seu caminho aí. Guarani na cabeça, Bugrão na cabeça, 0-0 tá valendo, beleza? Beleza. Garra e força de vontade aí para os nossos atletas e vamos para cima. Hoje sempre Guarani. Ok. Iga Atacado, encontre uma infinidade de produtos no atacado e no varejo. Tudo a preço baixo para sua economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 269 ml, só R$ 2,49. Feijão broto legal carioca 1 kg, R$ 9,98. Molho de tomate Stella D'Oro 300 gramas, R$ 1,15. Água sanitária IP 2 litros, R$ 5,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de maio. Atenção! Para saber mais, acesse iga.com.br e aproveite e compre pelo Televendas do Iga Atacado. É o seguinte, você nem precisa sair da sua casa. Veja lá no site iga.com.br o número da loja mais próxima de você e pague as suas compras com o cartão alimentação. São muitas as bandeiras disponíveis e também tem muitas outras opções de pagamento. Acompanhe também o Iga Atacado no Facebook e no Instagram. É só clicar Iga Atacado Oficial. 17h49, rápido intervalo e voltamos já aqui com o Esporte em Debate e as informações do Guarani. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com Heitor Fredo e Tiago Prudente, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbella Tintas, a parceira do pintor. Em Dia com a Bola, eu começo destacando a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o início da 7ª rodada em Mirassol. Tem Mirassol e Vitória. Em Muriaé, Tombense e Londrina. No Antônio Ascioli em Goiânia, 9h30 da noite, tem Atlético Goianiense e Avaí. Amanhã na Ilha do Retiro, 4 da tarde, Sport Botafogo de Ribeirão. Às 17 horas no Estádio Novelli Júnior, com transmissão na tela da Band. A ação de Carlos Batista tem Ituano e Novo Horizontino. Amanhã no Castelão, em São Luís do Maranhão, tem Sampaio Correia e ABC. No domingo, a Arena Condá, 11 da manhã, Chapecoense e Juventude. 15 horas e 30 minutos no Heriberto Rilse, em Criciúma e Ceará. No domingo, grande derby, 18 horas, estádio Moisés Lucarelli, derby 205, cobertura total da Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e Guarani, 18h15 no Rei Pelé, CRB e Vila Nova, fechando esta 7ª rodada. A classificação da Série B? Ora, pois não, temos sim. O Vitória lidera com 15 pontos, o Criciúma é o segundo colocado com 14, o Atlético Goianiense o terceiro com 14 e o Guarani fecha o G4 com 12 pontos ganhos. Quinto colocado é o Botafogo também com 12. Na sequência aparecem Vila Nova 11, Mirassol 10, Chapecoense 8, Sport 8 pontos, Novo Horizontino 8, Ituano 11º colocado com 7, Londrina também 7, Ceará 7 pontos. Avaí é o 14º colocado com 6, o CRB o 15º com 5, mesma pontuação do Sampaio Correia. Na zona do rebaixamento, Ponte Preta 5 pontos, ocupando a 17ª colocação, o Tombense é o 18º com 4, o Juventude o 19º com 3 e o ABC é o lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série A, a 7ª rodada também recheada de clássicos. Amanhã, 16 horas, Fonte Nova, Bahia e Goiás. 18h30, Independência, América Mineiro e Fortaleza. No mesmo horário, Newton Santos
Botafogo e Fluminense, do Morumbi, São Paulo e Vasco, na Bia Bichedi, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, Couto Pereira, Coritiba e Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, o Clássico Paulista, Santos e Palmeiras. Domingo, Maracanã, 4 da tarde, Flamengo e Corinthians. 18h30 na Arena do Grêmio tem o Grenal, Grêmio e Internacional. E fechando a rodada, na segunda-feira, na Arena do Jacaré, 8 da noite, jogam Cruzeiro e Cuiabá. Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 14, o Fluminense é o terceiro com 13 e o Cruzeiro é o quarto colocado com 12. Os 4 últimos, Corinthians 5 pontos, Cuiabá 4, Coritiba 2 e América Mineiro com apenas 1 ponto ganho. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h57. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino agora atualizando informações do Bugre, visando o derby 205, diz aí Vladimir. Batista, informações do Guarani para o derby 205, o Bugre que vem de um excelente resultado nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória sobre o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0 no sábado passado no estádio Brinco de Ouro, o que motiva ainda mais o elenco, se é que precisa de alguma motivação extra para o derby. Guarani começa a rodada, Batista, no G4 da competição, hein? Depois de começar o campeonato vencendo 3 partidas consecutivas, perdeu 2 que fez fora de casa, mas se reabilitou, se encontrou com a vitória na partida contra o Sampaio Corrêa. Por isso, muita confiança por parte do torcedor do Guarani para esta partida do próximo domingo. Com relação ao time Batista, o técnico Bruno Pivetti ainda tem dúvidas na montagem da equipe. Derek ou Bruno Mendes, isso no ataque, né? Já que o Bruno Mendes ficou fora, entrega o departamento médico, e o Derek é o artilheiro do time na Série B com 3 gols. A outra dúvida na zaga, a volta do Alan Santos. O Alan Santos, que ficou de fora, também entrega o departamento médico, ou a manutenção do Alvarinho, que vem muito bem, bastante elogiado naquele setor. Quem retorna ao time é o Anderson. Ele cumpriu suspensão automática por 3 cartões amarelos. Ele retoma a titularidade no jogo do próximo domingo. O Bruninho, outro jogador que está em boa fase aí, é o artilheiro do Guarani na temporada. O Bruninho falou exatamente sobre esse seu bom momento no Guarani e projetou esse duelo de domingo contra a Ponte Preta. Vamos ouvir, Batista, as palavras do Bruninho falando aqui no Esporte em Debate. Feliz por esse momento de estar vestindo a camisa do Guarani, uma camisa gigante do futebol brasileiro, de poder ser o artilheiro da equipe, de poder estar marcando meus gols. Fico feliz, é um momento especial para mim, para minha família também, que vem me acompanhando, e estou aqui para ajudar. Então, a gente sabe que é um jogo muito importante, né? Um clássico para a cidade. A semana para nós está sendo uma semana, vou falar assim, de mobilização, mas de os trabalhos normais, né? Porque eu acredito que o que a gente vem fazendo tem dado certo e a gente vai manter assim. Esse é o Bruninho, que fez um gol, inclusive, na vitória do Guarani sobre o Sampaio Corrêa na partida realizada no último sábado. Lembrando, Batista, ressaltando mais uma vez que o treino aberto, que seria realizado no Brinco de Ouro amanhã, 10h45, foi cancelado, hein? Atendendo a um pedido feito pela Polícia Militar, questões de segurança, então não teremos mais esse treino aberto que seria realizado no Brinco de Ouro. O treino vai acontecer normalmente, mas não vai ser mais aberto à presença do público. A Polícia Militar pede que o torcedor também do Guarani não vá à região do estádio Moisés Lucarelli, porque é clássico, é derby de torcida única, somente torcedores da Ponte Preta terão acesso
acesso ao estádio Moisés Lucarelli. Então o torcedor da Ponte Preta está com a possibilidade de assistir o derby, o torcedor do Guarani não. No segundo turno vai se inverter, né? E o torcedor do Guarani poderá assistir no estádio, o da Ponte não. E também não é recomendado, claro, obviamente, né, que o torcedor do Guarani compre ingressos destinados apenas à torcida da Ponte Preta, porque isso vai gerar problema lá dentro do estádio. Vamos todo mundo curtir em paz, curtir em harmonia esse derby. O Guarani, portanto, realizando amanhã o último treino, finalizando a sua preparação para o derby 205 no próximo domingo. Batista, as informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Beleza, Vladimir. E o prefeito Dário Saad, prefeito de Campinas, publicou na manhã desta sexta-feira, dia 19, um decreto com orientações para resguardar a segurança e a integridade física das pessoas que estarão envolvidas no clássico de domingo, derby 205, que será realizado às 18 horas. Diz o comunicado: o prefeito do município de Campinas, no uso das atribuições que lhe conferem, diz o seguinte: considerando que o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas ou qualquer outro recipiente de vidro fora dos estabelecimentos comerciais pode causar lesões graves e situações de perigo à vida das pessoas, considerando as medidas necessárias para colaborar com a atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar na garantia da segurança pública preventiva, decreta. Artigo 1. Fica proibido o porte e a venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas ou recipientes de vidro por estabelecimentos comerciais e por vendedores ambulantes, exceto quando consumidos no próprio estabelecimento, no período de realização do jogo do derby, dia 21 de maio de 2023, das 17 às 23 horas, em um raio de 300 metros, entre os estádios Moisés Lucarelli, Ponte Preta, e Brinco de Ouro da Princesa Guarani. Parágrafo único. Ficam mantidos os horários de funcionamento dos estabelecimentos até o limite fixado em seus alvarás de funcionamento. Artigo 2. Em caso de descumprimento das proibições deste decreto, será determinada a imediata suspensão da atividade comercial do infrator e o responsável será identificado no momento da autuação e encaminhado à autoridade policial para lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Artigo 3º. A fiscalização dos estabelecimentos comerciais é de competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, CEPLUBER, e as demais atribuições previstas nesse decreto competem a Serviços Técnicos Gerais, CETEC, e à Guarda Municipal. Parágrafo único. Além da obrigação de cessar imediatamente a transgressão, as pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitarem as proibições deste decreto ficam sujeitas às sanções previstas na legislação administrativa aplicável, bem como a responsabilização civil e penal. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, a publicação hoje, né? Hoje é dia 19 de maio, então o decreto entra em vigor exatamente a partir de hoje, decreto do prefeito municipal de Campinas, doutor Dário Saad. Importante intervenção aí do prefeito, né? Para não permitir que de repente o sujeito enche a lata e vai lá fazer arruaça.
Então, pelo menos nesse aspecto, é um salvaguarda daquilo que poderá ocorrer nas imediações. 18h05, vamos lá, CH e Tigrão, vamos debater, já tivemos aí as informações dos dois times e agora a opinião, inclusive, colocando também a opinião da arbitragem para o Derby 205. Começo com você, CH. Olha, Batista, é o seguinte, eu na hora do almoço falei no Nossa Área e vou repetir agora. Eu não gosto, acho uma temeridade, de verdade, acho uma temeridade a arbitragem nesse final de semana. Acho sim, tudo bem, árbitro FIFA, essa coisa toda, tem gente até que não entendeu o que eu coloquei, não é, mas definitivamente, e isso faz muito tempo, eu acho que o seu Wagner, apesar da experiência dele, ele é um árbitro vaidoso, é um árbitro que normalmente no início do jogo, quando o jogo está quente, ele segura o jogo nos cartões, é um cara, eu estou falando como árbitro, não como pessoa, né, para deixar claro. Acho ele arrogante apitando, e a arrogância dele chegou num extremo no jogo Palmeiras e Fortaleza. O pênalti que ele marcou pró-Palmeiras no Rony, isso é uma indecência futebolística. E além de tudo isso, de não gostar do árbitro, da parte técnica dele, do jeitão dele, ele está em péssima fase. Aliás, como está em péssima fase a arbitragem no Brasil. Então eu acho que é uma temeridade para o jogo. Eu espero estar errado, quero estar errado, e que ele faça, e Deus proteja ele, que ele faça um ótimo trabalho, mas estou com medo, estou preocupado. Apesar, repito, apesar de ser árbitro FIFA, ele é um árbitro que eu não gosto. Toda vez que ele entra para arbitrar, eu tenho medo. Tenho medo porque cada jogo é uma surpresinha, e normalmente é uma surpresinha negativa. Em termos gerais, Batista, os dois times para o Clássico de domingo, eles entram... Não é que entram da mesma forma, eu acho que todo mundo que tiver minimamente condição vai estar no campo. Não teremos nenhuma surpresa, duvido que aconteça alguma surpresa. Do lado da Ponte é porque não tem mesmo, né? O elenco é mais curto. Do lado do Guarani, não é momento não é o momento de trazer novidade. Então é bem no trivial, quem tiver condição. Falamos em termos práticos, eu acho que o Pablo Diego e o Gé vão jogar, o restante é aquilo mesmo, com o Amaral no meio campo, do lado do Leonaldi, zaga mesma, laterais os mesmos. O que vai diferenciar uma coisa do outro é o aspecto emocional, estratégia de jogo e o comportamento do time dentro do campo, a execução do plano de jogo. E no Guarani, ele vai voltar o Alan Santos, acho que ele volta o Anderson com um Bueno no meio, e lá na frente, eu poria o Derek para jogar. Está no melhor momento, mas eu não descarto o Bruno Mendes. Vi um material aí de divulgação durante a semana, patrocinador de lá para cá, e a figura que está sendo divulgada é o Bruno Mendes. Não ficarei surpreso se o Bruno Mendes começar a partida. E não vou também falar, caso aconteça, que está errado. Mas o meu jogador para a posição seria outro. O que vai fazer a diferença? Normalmente bola parada da Ponte é muito forte. Fui perguntado hoje por um torcedor, estava batendo um papo lá com o Cláudio Corrente, que vai viajar amanhã, né? Vai para uma feira internacional junto com o filho, o Claudinho. Eu bati um papo longo com ele e na saída ali da Romana, do Cambuí, eu fui abordado por um torcedor que não se identificou para quem torcia a princípio e perguntou: o que você acha do clássico? Eu acho de verdade, na teoria, que o Guarani não é que é favorito, está no momento melhor. É constatação, na verdade, não é nem opinião. Aí eu vou trazer a história da superação. Você veja o esforço que a diretoria da Ponte está fazendo aí para acertar o que está ainda por acertar, parte financeira. E o Ebelim sabe mexer o doce, né? Não dá para deixar de reconhecer isso. Se tem uma coisa que o Ebelim sabe fazer é mexer o doce em semana de derby. Ele sabe.
E eu respeito muito isso, respeito de verdade. Não é crendice, não é metafísico, é de verdade. Ele entra no calabouço do cérebro dos caras e faz o time correr. Se não corre de um jeito, corre do outro. Faz de verdade. Agora, não é só disso que vive o futebol, né? O futebol vive de estratégia, de treinamento, de capacidade, de estado emocional equilibrado, e tudo isso vai ser levado para o jogo de domingo. Então o momento é melhor do que o Guarani. Foi isso que eu respondi para o torcedor, que depois se identificou como torcedor do Guarani. Eu acho que o momento é do Guarani, mas eu não tenho favoritismo para mim, não. De verdade. Palpite, eu acho que tem chance do Guarani vencer o jogo, mas eu não descarto um resultado legal para a Ponte. Depende muito daquilo que a gente tem falado segunda, terça, quarta, quinta e hoje. A Ponte depende muito não só da volta do Gé e do Pablo Diego. A Ponte depende muito de como vai atuar o Matheus Jesus e o Elvis. Se eles jogarem futebol, a Ponte vai competir em nível de igualdade com o Guarani, Batista. E para você, Tigrão, também a sua análise 18 e 11, também incluindo aí a arbitragem, diz aí, Tigrão. Bom, seguindo aí a pauta do CH, ou a ordem cronológica que o CH, até para ficar mais didático para o nosso ouvinte, que o CH seguiu, eu vou falar primeiro da arbitragem. Esse juiz é o chamado juiz para-raio. O que ele puxa de faísca elétrica, o que ele puxa de problema, é um negócio impressionante. Impressionante. Ele pode ter uma classificação de juiz FIFA, ele é rodado já, não é nenhum garotinho, mas é que tá bem vivo que o jogo foi essa semana, esse jogo aí pela Copa do Brasil do Palmeiras com Fortaleza. Ele arrebentou com o planejamento do Fortaleza, né? Porque o time vem para jogar com uma potência como o Palmeiras, dentro do estádio do Palmeiras, com mais de 30 mil torcedores a empurrá-lo para cima do seu adversário, com a qualidade que tem o Palmeiras. Claro que o Fortaleza veio para jogar, marcando muito atrás da linha da bola, puxando as suas linhas para trás e, claro, deixando o tempo passar um pouco, tentando esfriar um pouco a fervura, tentando fazer com que passasse a pressão inicial do Palmeiras e depois, claro, também tratando de jogar, tentando achar um contra-ataque, encaixar uma bola rápida e daí para frente. E aí no comecinho da partida, o Rony fez falta no zagueiro do Fortaleza. Se joga em cima do zagueiro do Fortaleza, que cai todo enroscado com o Rony, mas impulsionado pelo tranco que o Rony deu nele. E o juiz, pimba, cal. Então, igual essas, eu já vi o senhor Wagner Nascimento fazer inúmeras. É um cara que chama problema. Então, o que a gente tem que torcer aqui? Não é essa. Estou dando um exemplo que está fresquinho na cabeça de todo mundo. E por que ele arrebentou com o Fortaleza? E daí o planejamento do Fortaleza foi para o espaço. O Fortaleza foi tentar sair, tomou mais 2 e praticamente está eliminado na Copa do Brasil, porque como é que vai tirar contra um time? Pode tirar, não é impossível, mas é muito difícil. Como é que vai tirar uma diferença desse tamanho contra um time com a capacidade técnica, com a qualidade técnica do Palmeiras? Então ele interferiu diretamente no resultado do jogo. Interferiu a favor da camisa mais forte. E o que a gente tem que torcer aqui? Para que ele apite legal, que aplique a regra, que disciplinarmente coíba qualquer manifestação de violência dentro do campo, mas eu tenho uma preocupação com ele. E quanto à parte técnica do jogo, e desejo boa sorte ao Wagner. Agora, com relação à parte técnica e tática do jogo, os times vão aí se desenhando, mas não estão definidos. E essa questão, né, de que todo mundo quer que a gente venha aqui e diga quem é que vai ganhar o derby. Pô, é muito difícil isso. O futebol como um todo é difícil de ser previsto. Agora, se o Palmeiras pega dentro do Allianz Parque o Cuiabá, o Coritiba, né? Equipes que estão aí numa classificação muito ruim depois de 6 rodadas, você fala, o Palmeiras deve ganhar. Agora, esse jogo,
ele tem um equilíbrio muito grande. Tanto é que a diferença aí, oficialmente, e torcedor da Ponte contesta, torcedor do Guarani contesta, mas a diferença é de 2 ou 3 vitórias a mais a favor do Guarani. O Batista tem os números aí. Então, é muito equilibrado desde sempre. Ah, mas o momento do Guarani é melhor. Claro que é melhor. Claro que é melhor. 12 pontos conquistados em 18 disputados, contra 5 disputados por parte da Ponte. 5 conquistados em 18 disputados, o Guarani ganhou mais do que o dobro dos pontos da Ponte. Está no G4 e a Ponte está no rebaixamento. Só que é um recorte de campeonato muito pequeno, de apenas 6 rodadas. E o Guarani também já mostrou altos e baixos nessas 6 rodadas. Faz uma partida memorável contra o Avaí, contra o Ceará, por exemplo, depois joga só para o gasto, e tem que acreditar ao Pegorário o fato de ter vencido em casa o Ituano por 1-0. Depois perde jogando nada contra o Juventude em Caxias. Perde jogando menos ainda contra o Sport em Recife. E depois ganha relativamente bem do Sampaio Corrêa em casa. Campanha boa, mas altos e baixos. O Guarani não foi linear, mas está melhor do que a Ponte. Então, o que eu tenho dito aqui, sem entrar muito no detalhe dos times, Batista, encerrando, porque prefiro que jogue esse, acho que deveria jogar aquele, porque os caras vão falar isso para nós às 17h15 do domingo. Então, para falar de time, eu deixo para falar, se Deus quiser, presente no estádio Moisés Lucarelli, às 17h15 do domingo, quando o Catarino entrar, passar para o Edu, já saiu a escalação. E aí, a gente fala em cima de fato concreto, para não ficar especulando muito e confundindo muito a cabeça do torcedor. Agora, sem entrar no detalhe fino de com quem que a Ponte vai contar e vai escalar, com quem que o Guarani vai jogar e vai colocar na sua escalação de início de partida, eu tenho a dizer o seguinte, que não discuto absolutamente que o momento do Guarani é melhor e que o elenco do Guarani, nesse momento, é mais consistente e oferece mais opções. Oferece. Tanto é que o Guarani tem 2 centroavantes para colocar em campo. E vai decidir aí, talvez, no palitinho, né? 2 centroavantes de qualidade. O Bruno Mendes e o Derek. E a Ponte? A Ponte tem o Gé e não sabe quem vai ser o companheiro dele. Não sabe se vai ser o Pablo Diego, se vai ser o Cássio Gabriel, se vai ser o Gui Pira, se vai ser o Dudu Ratamoto, se vai ser o Eliel, e se o Eliel virar a surpresa do derby e o Felipe Moreira começar com a mesma dupla ofensiva que a Ponte começou e muito bem, estava amassando o Ceará enquanto estava em campo Eliel e Gé. Aí se machucou o Eliel, entrou o Leonaldi, aí mudou bem o comportamento do time para pior. Não pelo Leonaldi, mas pela posição e pela falta de característica de substituir na oportunidade o Eliel na mesma função e no mesmo posicionamento que ele estava executando. Então não dá para falar dos times, mas o elenco do Guarani oferece mais opções. E o momento do Guarani é melhor. Só que o jogo é com torcida única e no campo da Ponte, com uma atmosfera no Moisés Lucarelli 100% favorável à Ponte. Então, com o salarinho acertado, com a torcida lá, deveremos ter bem mais de 10 mil torcedores, barulho ensurdecedor e aquele negócio todo, o jogo fica equilibrado. O Guarani vive um melhor momento e eu não teria nenhum constrangimento e nenhuma dúvida de convictamente atribuir favoritismo ao Guarani se o jogo fosse no Brinco ou até num campo neutro. Mas sendo o jogo do Moisés Lucarelli, com a torcida fazendo o que vai fazer para empurrar a Ponte para cima do Guarani, e o time responde dentro de campo, e provou isso recentemente em jogos decisivos da Série A2, eu acho que a coisa volta a ficar equilibrada por conta exatamente do Guarani levar vantagem pela campanha e pelo elenco, pelo melhor momento, mas essa vantagem se dilui e leva tudo para um equilíbrio pleno pelo fato da atmosfera favorável à Ponte. É o que penso. E não me chame de comentarista tijolo, porque eu não tenho vocação para isso. É o que eu penso, convictamente, dizendo aqui sem medo de desagradar ninguém.
se fosse no Brinco ou num campo neutro e sem torcida, o Guarani receberia atributo do meu lado ou atributos suficientes para ser considerado favorito. Mas sendo como vai ser no domingo, eu acho que é muito igual e qualquer resultado é lógica. E eu não acredito em resultado elástico para nenhum dos lados. Acredito em placar apertado e se você me desse só um palpite para que eu apostasse dos 3 resultados possíveis num jogo de futebol, eu acredito tanto nesse equilíbrio que eu acabei de justificar porque é que eu penso assim, que você falasse seco para você, eu diria empate. E uma notícia importante e positiva. O Guarani antecipou o pagamento do direito de imagem. Ia vencer no dia 20 e antecipou para hoje. Portanto, todos os salários CLT pagos e também direito de imagem. Direito de imagem, repito, venceria no dia 20. Dia 20 é amanhã, antecipado para hoje. Direito de imagem, portanto, 100% pago no dia de hoje. E também esse detalhe colocado aqui, os valores referentes a FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não eram pagos há mais de 30 anos e foram reiniciados após a entrada da recuperação judicial. Portanto, o Guarani começou a pagar o FGTS. O que os clubes de futebol fazem? Eles não recolhem, salvo exceções, não recolhem o fundo de garantia. Aí quando sai lá um funcionário, ou então sai lá um jogador, alguém da comissão técnica, tem que fazer a rescisão. Aí paga aquela rescisão. Os que continuam trabalhando, continuam lá sem pagar, né? Então só paga quando esse era o modelo utilizado aí pelo Guarani. Batista. Agora não. A partir da recuperação judicial, o Guarani começa a pagar o FGTS. Pois não, Tigrão, fala que eu discuto. Vai depositar no âmbito aí, no bojo do processo de recuperação judicial, começa a pagar a partir de agora ou paga também o que está em aberto? Eu não tenho conhecimento e detalhes para te informar a respeito, mas... Aí vira um valor muito alto. Então, mas eu tenho a impressão, né, de que o Guarani começa a pagar a partir de agora. E aquele que ficou atrasado entra na recuperação judicial. Provavelmente deve estabelecer, né, um período, sei lá se é isso, um período de pagamento com valores mensais. E aí o Guarani terá que arcar com essa despesa. Mas a partir de agora, o FGTS de quem está trabalhando, automaticamente, com relação a essa nota que eu li aqui, né? Que é uma nota particular que foi enviada aqui para mim, muito obrigado. Departamento Financeiro do Guarani que mandou. Muito obrigado ao Fábio Araújo, que está sempre trazendo essas informações fidedignas, informações oficiais. Então, a partir de agora, começa a pagar o FGTS. Só lembrando que os créditos trabalhistas têm prioridade sobre qualquer outro. Sobre fornecedor, sobre imposto e outras coisas mais. Tributos em geral, despesas em geral, o crédito trabalhista tem prioridade. Agora, eu fico surpreso com essa informação que você recebeu do Fábio aí, porque fundo de garantia não recebido ou não depositado é motivo legal e praticamente causa perdida para que o jogador adquira o passe dele, que não é mais passe, é direito econômico, na justiça. Como, aliás, recentemente aconteceu na Ponte com o Alisson. É tanto direito econômico como direito federativo. Mas o jogador tem contrato comigo, ele só sai aqui se alguém me pagar ou se eu liberar. Senão ele não pode sair. Mas esse é um motivo, e o Alisson saiu assim, falta de depósito de fundo de garantia. E eu pergunto, se há todo esse tempo
o Guarani não depositava, como é que ele faz para preservar? Seria bom o Fábio, que é muito inteligente, muito prestativo, se manifestar a respeito disso. Como é que o Guarani se protege de perder o jogador que é patrimônio dele? Porque quando é jogador que não é dele, o máximo que pode acontecer é o jogador ir embora na vigência do contrato. Mas o jogador não é do clube. Mas e os garotos? E os caras da base? E os caras cujo direito econômico é 100% do Guarani? Nem destes o Guarani não estava depositando, só para o torcedor bugrino ficar um pouco mais tranquilo e ter a informação por inteiro. E olha, sobre o árbitro, esse árbitro que vai apitar o derby, foi o árbitro de Cruzeiro 0, Guarani 1 ano passado. Expulsou 2 do Cruzeiro, mais um no banco. E o Guarani venceu essa partida pelo placar de 1-0. É o mesmo árbitro, né, ano passado, então, do jogo do Guarani contra a equipe do Cruzeiro. Ouvinte participando conosco, olha só uma informação. Nós teremos sorteio de presentes no derby. E será através do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Então, se você não é assinante, seja assinante e, inclusive, convide os amigos, né? Mande o convite para os seus amigos, que você sabe que são torcedores de Ponte Guarani, Guarani Ponte, para acompanharem a transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Além da transmissão com imagens dos participantes, você vai concorrer a inúmeros brindes. São brindes realmente espetaculares. Então, como é que você vai saber de que maneira você pode concorrer? Você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no domingo, tá? Lá no domingo vai ser disponibilizada uma senha e será dado dicas, informações de como é que você vai fazer para concorrer a inúmeros brindes. Só para ter uma ideia, nós teremos um kit do Guarani e um kit da Ponte Preta. O kit da Ponte, né, que é a mandante, vem uma camisa oficial na cor preta, vem um boné, uma flâmula de bancada, aquelas bandeirolas, né, que você coloca uma haste e ela fica ali na sua mesa. Tem também um squeeze, que é aquela garrafinha de água ou qualquer outro líquido, né, que você queira colocar dentro. E todos os brindes no kit da Ponte vem o brasão da macaca. O kit do Guarani vem uma camisa oficial do Guarani, vem uma nécessaire masculina, essa bolsinha que você carrega os pertences, vem um cachecol, tá esfriando, né? Então o cachecol é um cachecol muito legal, nas cores do Guarani, com o logotipo do Guarani e também um chaveiro com o brasão do Guarani. Os prêmios da Ponte Preta, oferecimento da Loja da Macaca, portão principal do estádio Moisés Lucarelli, do lado esquerdo. Visite a Loja da Macaca, porque tem vários produtos, todos produtos oficiais. Não compre produto de piratas, porque além de não ser um produto legal, você alimenta o crime. São criminosos. Então não compre produto pirata, compre na loja. Loja da Macaca. E os prêmios do derby do Guarani no oferecimento da Loja do Guarani. Tem inúmeros produtos. Você chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem o prédio da administração lado esquerdo e do lado direito tem a loja do Guarani Futebol Clube. Não compre produtos piratas, compre produtos oficiais.
E onde que você vai comprar produto oficial? Na loja oficial dos clubes, lá no Estádio Brinco de Ouro e também no Estádio da Ponte Preta. E nós teremos também 4 parafusadeiras da Uesco. A parafusadeira é legal, hein? Ela vem com uma bateria que dura bastante. Você terá bem facilidade aí para se movimentar, para parafusar. Então, uma parafusadeira, são 4 no total, e ela vem num estojo. Tigrão e CH ganharam esse estojo, né? Os comentaristas, o Gleger também, presente da Uesco. Maravilhosa, né, ô Tigrão? Sensacional, já usei bastante. Uma praticidade inacreditável. Nossa, eu toda hora que tenho que fazer algum trabalho manual na minha casa ou em qualquer outro lugar, apanhava e machuca a mão, escapa a chave Allen, chave Phillips, chave de fenda. Ela vem com todo o conjunto de ferramentas. E você adapta no mandril da máquina e aí ela parafusa. E detalhe, você tem uma chave para reverter. Chavinha virada de um lado, mandril virando para a direita. O que é isso? Está apertando. Chave do mandril virada para o outro lado. É uma chavinha. Chavinha comutadora. Mandril virando para o lado esquerdo. Então você quer soltar o parafuso. Chavinha para o mandril virado ao lado esquerdo. Soltou. Agora eu quero apertar esse outro parafuso, dobradiça da porta. Está meio solta aqui. Chavinha virada para o lado direito. Mandril virando no sentido horário. Para o lado direito, para apertar. Sensacional. Levinha. Parece um motorzinho de dentista. É delicada. Fácil de manusear. Não é pesada, não é desconfortável. É extremamente ergonômica. Cabe assim na palma da mão. E você pega com toda a firmeza e ela tem uma potência sensacional. Eu estou muito feliz, mas muito feliz com a minha parafusadeira que ganhei de presente e agradeço aqui a toda a diretoria da Uesco. Eu estou tão feliz com ela que ela não fica na minha caixa de ferramentas. Eu durmo com ela embaixo do meu travesseiro. Serão 4 parafusadeiras da Uesco. E tem mais. Um ventilador mais um rádio portátil que já vem com faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Uma churrasqueira mais um rádio portátil, é tudo kit, tá? E tem também, são 8 no total, né? 8 no total, é isso. Então são 4 parafusadeiras, um kit com ventilador e rádio, outro kit com churrasqueira e rádio e mais os 2 kits dos clubes de Campinas. No total são 8 kits. Quando é que acontecerá o sorteio? Dentro do Jogo Aberto com o Edu Pinheiro. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem a orientação, informação, o que fazer para concorrer. Aliás, quem está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes neste momento, está vendo aí os kits. O kit da Ponte Preta e também o kit do Guarani. É isso mesmo. Quem está assistindo neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o kit. Kit do Guarani e kit também da Ponte Preta. São presentes da Jornada Esportiva Bandeirantes, domingo. A jornada começa às 3 da tarde. Edu Pinheiro estará no comando do Concentração e depois, logo na sequência, a abertura da grande jornada esportiva, estaremos no ar. Você vai conferir, o jogo começa às 18 horas na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, uma vez que a Band Televisão Aberta está transmitindo os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, no domingo você vai acompanhar pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Ponto 10, pizzaria e restaurante. E olha, tem novidade para você no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Agora você encontra os melhores cortes de carne premium para fazer o seu churrasco de final de semana. Muito mais delicioso, hein?
ou então para deixar os pratos com mais requinte nos eventos especiais. Carnes nobres para grelha, forno ou fogão, picanhas, angus, chorizo e muitas outras. É mais sofisticação e sabor para você se deliciar. Confira direto no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 18h36, intervalo. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 21 de maio às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, vamos à nossa última historinha nesse período de 3 semanas que nós aqui, com muito prazer, ficamos batendo um papo sobre o derby, historinhas, curiosidade, as narrações do Batista. E eu gostaria de agradecer aqui a nossa equipe técnica pela montagem, pela edição, ao Lucas Pessoa, ao Danilo Capucci, ao Gabriel Ribeiro, ao Gilberto Sufi, o timaço comandado por Gil Kleber. E agora, para encerrar, do derby de fevereiro 2022, era Campeonato Paulista do Brinco, Guarani 3.0, muito claro, comemorado pela torcida bugrina, porque é todo dia que se vence 3-0 um derby. E 2 gols foram de pênalti. Logo no começo, Lucão do break, quem diria? De fora da área, vencendo o goleiro Igor Vinhas. E aí, pênalti pro Guarani, Giovanni Augusto, hoje no Vitória, bate 2-0. Segundo tempo, novo pênalti pro Guarani. Giovanni Augusto estava em campo, mas há um consenso, quem bate é Diogo Matheus. 25, segundo tempo, 3-0 lá no gol do placar. Quando terminou o jogo, Lucão do break colocou um cocar e foi dançar o break, foi pra galera lá no símbolo do Guarani, em frente ao tobogã. E essas imagens, depois na terça-feira, depois do derby, foram exibidas pela TV russa. O Lucão dançando o break. Logo após a partida, ainda no brinco, o presidente da Ponte, Marco Antônio Berlim, demitiu o técnico Gilson Kleina. Na sequência, a Ponte estreou na Copa do Brasil, lá em Cascavel, perdeu de 1-0 e de cara foi eliminada. Olha a fase da macaca. Depois que chegou o Hélio dos Anjos, faltavam 4 jogos e a Ponte foi rebaixada para a Série A2. A data é essa, 19 de fevereiro de 2022. Olha aí, vamos ouvir mais um pênalti saindo para o Guarani e o público 5.925 e a renda no brinco 123.050. Empurra o jogo, Bruno Silva pela direita para Giovanni Augusto, na lateral para Diogo Matheus, vai embora, faz o passe, toca a bola na frente pela direita, tentou girar e água, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. Vai para a bola o time do Guarani para cobrança de pênalti. Diogo Matheus não sai da área. Autorizado. Partiu, vai para a bola, pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! De 25 minutos, etapa final do jogo, bola parada, mais uma vez funcionando, cobrança de pênalti, Diogo Matheus não saiu da área, partiu, bateu de perna direita, canto baixo direito do goleiro Igor Vinhas, que saltou do outro lado, bola de um lado, goleiro de outro, a bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Diogo Matheus faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida bugrina vibra, vibra, da pele até o osso, bola na rede, lado de dentro para estofar a rede, é ali o momento em que a magia acontece.
o eixo vertiginoso da história. Movimentos que conduzem o time do Guarani para uma vitória no derby. O feito raro, 3 gols em sequência no grande clássico. Diogo Matheus ficará na história com a força da sua perna direita para estufar a rede na cobrança do pênalti. Diogo Matheus, 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 camisa 13. Autor do gol, amplia no brinco de ouro da princesa, derby 202, até aqui tem dono, hoje sempre Guarani, Guarani 3, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. É aquela história do manual dos bons batedores. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 269 ml, 2,49. Água de coco quadrado 200 ml, 1,29. Sal Garça 1 kg, 1,39. Creme dental Oral B 70 gramas, 1,95. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h47, campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Eu vou pedir o auxílio aqui dos comentaristas a respeito de um assunto interessante. O Fernando Pereira é historiador ligado às coisas do Guarani. Tem amplo conhecimento sobre tudo que se refere ao Guarani. E ele me mandou uma mensagem, porque nós já, desde o começo da semana, estamos divulgando, dizendo que são 14 anos que o Guarani não ganha no estádio Moisés Lucarelli. E ele tem uma tese. Ele está dizendo, olha, andei dando uma repassada na listagem dos derbys e vi que está sendo divulgada uma informação equivocada. Não existe tabu de quase 14 anos. Existe de quase 12 anos. A última vitória bugrina foi no dia 20/6/2009. Mas não há... o Guarani ainda não venceu um derby seguinte. O Guarani ainda venceu o derby seguinte no Brinco de Ouro. E só voltou a campo no estádio da Ponte, 16/7/2011, quando perdeu por 2-0. Este sim é o marco zero do tabu, que pode completar 12 anos. 16/7/2023, 12 anos. E não 14 anos.
Bom, o que eu estou entendendo, né? É um negócio... Nós vamos ter que usar a física aqui, né? Para entender o negócio. Então é assim, ó. 14 anos que a Ponte Preta não perde. Isso de acordo com a colocação aqui do Fernando Pereira. 14 anos que a Ponte não perde no estádio Moisés Lucarelli. Mas 12 anos que o Guarani não vence no estádio Moisés Lucarelli. Então parece Einstein, né? A lei da relatividade. Porque não teve entre aquele jogo de 2009 até o jogo em que o Guarani jogou e perdeu pelo placar de 2-0, dia 16/7/2011, não teve jogo. Então, se não teve jogo, não é culpa da Ponte ou culpa do Guarani, é porque os times estavam em divisões diferentes. Então, se não teve jogo, não tinha como o Guarani ganhar. Essa é a tese do Fernando Pereira. É por isso que eu quero aqui a participação dos comentaristas para saber o que é que eles pensam disso. Fernando Pereira tem profundo conhecimento e coloca uma tese aqui extremamente interessante. Então, volto a repetir. 14 anos que a Ponte não perde e 12 anos que o Guarani não ganha. E aí, o CH, o que você entendeu disso? O que você acha? Eu acho que o Fernando Pereira está correto. Como é que tem tabu se não teve jogo? Está paralisado, divisões diferentes. A partir do momento que ele traz a contagem correta, onde teve confronto todo ano, pelo menos em campeonato regional, é o correto na minha opinião. Isso é uma coisa muito pessoal, é de cada um, não é? E quem sou eu para discutir com o historiador Fernando Pereira, se ele está falando, e eu concordo com ele, estou brincando, eu concordo com ele. A partir do momento que houve confronto, legal, você conta a partir daquela data, até o presente momento. Quase 12 anos sem vencer no Majestoso. E para você, Tigrão, qual que é a sua opinião a respeito do tema? Isso é uma bobagem, né? Uma grande bobagem. Com todo respeito ao meu amigo Fernando Pereira. Mas a gente está acostumado a dar aqui tabu, né? Assim, ó... o Guarani não perde pro Tombense faz 30 anos. Não é esse, eu só estou dando um exemplo. Aí você vai lá olhar, tem 3 jogos durante os 30 anos. 3 jogos. Não perde a X, ou não ganha do Sport Recife na Ilha do Retiro desde 2001. Ganhou lá de 1-0 o gol do Fumagalli. Mas quantos jogos teve? Teve 2 jogos todo ano? Não. O Guarani teve na Série C, o Sport teve na Série A, o Guarani teve na Série B, o Sport teve na Série A. E a gente vem aqui e fala, o Guarani não ganha do Sport desde 2001. Gol do Fumagalli, 1-0. Eu estava lá. Você também, Batista. Então, eu acho que é um tipo de uma discussão assim. Primeiro porque 12 ou 14 não muda nada. O que manda é o jogo de domingo. Esse é o mais importante. É porque são 12, porque são 14, porque são 16, porque são 8. Eu acho que contra a matemática, teve jogo ou não teve? Eu estou dizendo, o Guarani chegou a ficar 5, 6 anos sem encontrar o Sport Recife. Então nós não podemos dizer que o Guarani não ganha, que tem um tabu na Ilha do Retiro desde 2001. Mas tem, e nós falamos aqui, ninguém contestou. Qual foi a última vitória do Guarani no Moisés Lucarelli? Foi em 2009. Então o Guarani não ganha da Ponte no Moisés Lucarelli desde quando? Desde 2009. E de 2009 para 2023 dá quanto? 14 anos. Como quando a Ponte ficou 15 sem ganhar do Guarani? 15. Nem no Brinco e nem no Moisés. O Guarani tocou a valsa. E teve jogo todo ano? Não. Foi feita uma conta a partir da última vitória da Ponte. Mas não teve jogo, como é que vai contar? Foi feita uma conta a partir da última vitória da Ponte. A Ponte não ganhava do Guarani há 15 anos. E aí não ganhou quando completou ou ia se completar os 15 anos. E o Guarani, com muita presença de espírito para tirar um sarro, sem violência,
para dar uma espetadinha, tocou uma valsa linda no serviço de som do Brinco de Ouro. Alguém levou em consideração? Então, para mim, eu tenho que mudar também esse tabu do Guarani não vencer o Sport na ilha desde 2001, 22 anos. Tem que mudar, porque não teve jogo todo ano, então vamos mudar. Né? Mas para mim, assim, apenas dando, como você está pedindo a opinião, eu estou dando. Isso para mim não tem a menor importância, 14, 15, 10, nenhum, isso para mim não tem a menor importância. Aliás, eu acho esse negócio de tabu uma grande bobagem. Mas já que a mídia trabalha com isso, as torcidas brincam na rivalidade com isso, a minha tese é a seguinte: o Guarani ganhou da Ponte quando pela última vez no Moisés? 2009. Fechou, 14 anos. Atenção, ouvinte aqui da Bandeirantes. Sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu também não sei. Difícil saber, né? Só quem é da área. Bom, eu tenho aqui uma dica para você. É o óleo indicado lá pelo fabricante no manual do seu veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente, sabia? Então, atenção, hein? Muito importante, mais importante mesmo, usar a especificação correta. E na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá, o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h57, assuntos, pautas que não têm ligação com o futebol de Campinas. Então, atenção, comentaristas, vocês vão escolher um dos temas que eu vou colocar agora. Tema 1. Luxemburgo tem pior início de um técnico pelo Corinthians no século. Ainda sem vencer, o técnico perdeu 3 e empatou 2 jogos nessa passagem pelo clube. 2. Com o contrato chegando ao fim, Marcos Rocha pode deixar o Palmeiras. Diretoria do Verdão avalia se é válido renovar mais um ano com o lateral direito que vai completar, que tem 34 anos. Notícia 3. Flamengo abre conversas por De La Cruz no River Plate. Diretoria reuniu-se com o agente do meio uruguaio. Tem 25 anos o jogador. E essa reunião aconteceu durante a passagem por Buenos Aires, quando o Verdão foi enfrentar o Racing. E aí, Tigrão, dos 3, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Pode chamar o CH primeiro? Sim, e aí, CH, qual é o tema que você escolhe dessas 3 notícias para você colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, quero falar do Marcos Rocha. Então vai. Eu não sei se é uma especulação mais da imprensa ou se realmente de dentro do Palmeiras existe uma dúvida em continuar com o Marcos Rocha, que eu não tenho nenhuma informação. Então eu estou partindo do princípio que ele está bem clinicamente. Ele que perdeu um pouco de espaço, um pouco de contusão. Então, partindo do princípio que ele está legal na sua saúde, eu renovaria para mais uma temporada, ele que tem 34 anos. Esse cara é campeoníssimo, é um atleta sério, profissional. Você não ouve uma linha, um pelo de Marcos Rocha durante a sua ótima carreira. Então, não é fácil contratar lateral direito. Eu sei que tem aí uma
uma fornada saindo de jogadores em tudo que é posição do Palmeiras. Tem o Wanderson, que está jogando muita bola, mas eu renovaria mais com o bom profissional Marcos Rocha. Eu ficaria com ele pelo menos para mais uma temporada, Batista. Marcos Rocha, que tem o contrato encerrado, vai encerrar o contrato dele no final do ano. Mas pela lei Pelé, ele já pode, a partir da metade do ano, assinar um pré-contrato com outra equipe. Então, se tiver que renovar, né, tem que renovar antes do término do mês que vem. Porque depois aí ele já estará livre, mesmo tendo contrato com o Palmeiras até no final do ano, estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação. E aí, você já conhece a Uesco? Se não conhece, chegou a hora de conhecer. A Uesco é a marca de ferramentas elétricas que faz história no Brasil. Já há 10 anos, oferecendo para os profissionais que buscam excelente desempenho com o preço justo. Por isso, é reconhecida como a marca de melhor custo-benefício do setor. Além de tudo, a Uesco conta com mais de 3.500 revendas e 630 assistências técnicas em todas as regiões do país. Do profissional de construções de grandes proporções ao trabalhador autônomo, sempre há uma ferramenta Uesco que dá conta do recado. Acesse uescoferramentas.com.br, baixe o catálogo completo e fique por dentro de tudo sobre a Uesco e toda a linha completa de ferramentas que a empresa oferece para você. Uesco, 10 anos construindo com você. E aí, Tigrão, já tem condição aí? Já está liberado para colocar a sua opinião nos 3 temas? Qual você escolhe? Vou falar do Corinthians. Então vai, manda a bucha aí, Tigrão. Manda o bucha. Exemplo que eu falei agora há pouco, que eu acho esse negócio de tabu uma bobagem, esse tipo de recorte aí, o cara pegou o Corinthians numa das maiores crises da sua história. E olha que eu não morro de amores pelo Luxemburgo não, hein? Muito pelo contrário. Tenho muitas restrições ao treinador, a algumas atitudes que ele já teve na carreira e mesmo a conceituação tática dele a respeito do futebol. Agora, um cara que é pentacampeão brasileiro, entre outras coisas, né? Copa do Brasil e etc, etc. E campeão paulista para lá e para cá, e campeão mineiro. E onde vai? Então, um cara de 70 anos aí no futebol, que jogou futebol, né? Que jogou no Flamengo. Então, aí os caras ficam procurando, é a mesma coisa de ficar, sabe, com esse negócio de sopa de números para esquema tático. Não, porque é 3-5-2, mas agora é 4-2-3-1, porque agora é 4-3-3. A gente fala isso às vezes para ajudar a ilustrar, para ajudar a nossa opinião a ficar um pouco mais didática para o torcedor. Mas quando a bola rola, onde é que está o 4-3-3 se o time que está sem a bola marca com 10 atrás? Cadê o 4-3-3? Sabe onde é que está o 4-3-3, ou o 4-4-2, ou o 3-5-2, ou o 4-2-3-1? Onde é que está? Quando sai a escalação no quadro aí da TV. Tá todo mundo paradinho. Eu lembro daquele negócio do Cilinho com o Valmir, né? O Cilinho explicando onde é que ele tinha que jogar no quadro negro. Traz o zagueiro para cá, traz para cá. Traga o Beck, entra nas costas dele. Quando ele vier para cá, você sai, leva mais um. Aí o Chicão entra no funil e você cruza. E aí o Chicão faz o gol e a Ponte ganha o bicho, ganha os 3 pontos. Entendeu, Valmir? Entendeu? Tem dúvida, Valmir? Não, entendi direitinho, seu Cilinho. A única dificuldade é que o botão não dá porrada. Quer dizer, enquanto tá tudo parado, né? Então é uma bobagem desse tamanho, o cara pegar um recorte de 5 jogos, é o pior começo de um treinador do século. Primeiro que o século está só começando, né? Primeiro. Segundo, aí o cara ganha do Flamengo, vai ser difícil ganhar do Flamengo no Rio domingo. Tendência é que o Corinthians venha a perder de novo. Esse é o natural, o normal. É o normal, é a lógica. Porque o Corinthians está muito mal.
não corre. Agora, vai que ganha. Aí o esperto aí que fez essa estatística vai falar assim, é o primeiro treinador que ganha do Flamengo no Maracanã do século. E o que é que vale isso? Para que vale isso? O que isso muda? O que isso tem de importância para uma avaliação técnica do futebol? É a mesma coisa de ficar discutindo século ou sexo dos anjos. Eu misturei aqui sexo com século. Então vamos discutir. Sensacional. Vamos discutir o século dos anjos e vamos analisar o pior desempenho de um técnico no sexo. Eu dei uma trocada. Então o que muda isso? Aí ele ganha do Flamengo lá no Maraca domingo e os caras vêm com manchete. Luxemburgo, o primeiro a ganhar do Flamengo no Maracanã do século. Ah, Batista, cá entre nós, fiz um comentário para dizer que às vezes no futebol tem números, estatísticas, levantamentos, tabus bobos, que não valem absolutamente nada. 19h06 em Campinas. Ouvinte participando conosco, mandando mensagem de áudio, ouvinte no ar. Fala, Batistão. Mariano de Valinhos. Uma ótima noite. Tigrão, parabéns atrasado aí pra você. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E é isso aí. Tigrão, eu lembro muito do meu avô ouvindo o Tigrão. Fala pra burro, mas tem sempre a razão, né? Forte abraço pra todos aí, Mariano de Valinhos. É, melhor falar pra burro do que falar como burro, né? Aí... Ele quis dizer que eu falo muito e tenho sempre razão. Provavelmente ele quis dizer que eu acho que eu sempre tenho razão. E não é verdade. Em muitas das vezes... Muito obrigado aí pelos parabéns. Muito obrigado. Ele é de Valinhos, né? Mas não, eu não sou de achar que eu sempre tenho razão, não, a não ser que ele quis dizer que eu falo bastante e ele acha que eu sempre tenho razão. Mas eu não, quando eu erro, eu venho aqui e falo, ó, quebrei a cara. Tá vendo? Por que não dá para discutir muito antes? É assim, mas eu falo bastante mesmo. Até porque eu sempre trabalhei em área comercial e se eu não falar, morro de fome. E trabalhando no rádio e na televisão, se eu não falar... eu vou ser demitido. Então eu falo para burro, para inteligente, para gênio, para animal. Falo para todo mundo, viu, Batista? A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a você ou a sua empresa tudo para a solução para a sua necessidade. E sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade da Sudeletro em Campinas. Anote aí o endereço, é a Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Alô, Batista. Alô. Boa noite.
e boa noite a todos aí da rádio. Especial pro Tigrão aí. Tigrão é o terror da mulherada. Vamos lá. Ô Batista, eu queria pedir uma coisa em particular aí. Eu não olhei ainda lá no seu site, tá? Pra ver se fala alguma coisa. Mas enfim, o Guarani acertou aí mais 3 patrocinadores aí, né? Até o final do ano. E também fechou com uma grande marca aí para estampar a camisa, um patrocínio específico para o derby. E também antecipou pagamentos aí para os jogadores de direito de imagem. Queria que vocês comentassem aí, já que a gente sempre comenta aí, né, que o melhor reforço, né, CH, melhor reforço é pagamento em dia. O Guarani está antecipando aí, trazendo novos patrocinadores, antecipando pagamentos. Queria que vocês comentassem aí o que isso pode trazer de benefício aí para o clube, né? A gente ouve falar muito quando atrasa, né? Então vamos dar os parabéns aí à diretoria por essa conquista aí, beleza? Alex Santana de Arthur Nogueira, Bugrino da Pele ao Osso, 3-0 Guarani domingo. Ok, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Já divulguei aqui, né? O Guarani antecipou o pagamento do direito de imagem. Já havia pago o salário CLT e o direito de imagem ainda iria vencer amanhã, dia 20, mas ele antecipou e pagou hoje todos os jogadores, né? Tem direito de imagem, todo o acerto foi feito hoje. Não há nenhum atraso mais para salários, seja para CLT ou seja para direito de imagem. Então está tudo quitado, né? E com relação aos novos patrocinadores, Guarani acertou hoje, anunciou hoje, em entrevista coletiva, 2 patrocinadores que a partir do derby estarão estampando as suas marcas na camisa do Guarani. Supremo Metais e Única Saúde, empresa de assistência médica, e acertou um patrocinador pontual somente para o derby, que é Telecena. Portanto, tá aí, né? É a informação dos novos patrocinadores da maneira que o ouvinte pediu que a gente fizesse aqui a divulgação. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, sensacional. Eu acho que é motivo da gente dar os parabéns, sim. A Ponte também colocou muita coisa em dia. Você também já divulgou e o Guarani encontrando aí patrocinadores, né? Sensacional. Eu acho que a gente tem que dar relevo. Nosso ouvinte tem razão. Então, quando está atrasado, porque saco vazio não para em pé, porque você finge que paga e eu finjo que jogo. Só que agora, todo mundo em dia, seja da Ponte, seja do Guarani, porque antes do derby aparece dinheiro, brota do chão, né? Aí, cara, também aumenta a responsabilidade dos jogadores, hein? Dos dois lados, não estou querendo dizer que aumenta só do Guarani, não. Dos dois lados, porque a Ponte também pagou premiação, que estava atrasada e tal. Então, a gente espera que todo mundo jogue com a cabeça, porque eu fico com a cabeça em outra coisa, não tem tranquilidade para jogar, porque a mulher fica pedindo dinheiro para comprar maisena, leite ninho, e a gente vai perturbado, isso atrapalha o desempenho. Então, não tem desculpa, todo mundo tem que jogar bola, dos dois lados, para a gente ter um grande jogo. Então, e quanto ao queridíssimo ouvinte de Valinhos, que disse que o Tigrão lembra o avô dele, não sei se é pela idade, é porque eu falo muito, cara, fiquei preocupado aqui. O Tigrão lembra o meu avô, que ele fala muito, sempre tem razão, gostei pra caramba dessa daí, porque eu sempre defendo os meus pontos de vista com muita convicção, né? Tento me basear em fatos e procuro ser o mais convincente possível, né? Procuro realmente ter uma oratória para convencer do que eu estou pensando, e nem sempre eu tenho razão, mas a observação dele foi muito legal e muito obrigado por ele ter dado aí os parabéns mesmo um dia depois, que é muito gostoso. E o outro ouvinte nosso, veja a audiência regional da Rádio Bandeirantes, Arthur Nogueira. E você passa ali Paulínia, Cosmópolis, depois vem Arthur Nogueira, já pertinho ali de Engenheiro Coelho, depois Limeira. Eu conheço muito bem essa região, aliás, é uma região lindíssima. Você vê que ele falou, então, os dois
deram uma espetada no Tigrão, né? O Tigrão sempre tem razão. E eu gostei. E esse é o de Valinhos. E o de Arthur Nogueira falou, o Tigrão é o terror das mulheres. Tigrão é o terror da mulherada. Olha lá. É isso aí. Então, só se for quando a mulherada vê a minha foto nas redes sociais, ou ver minha imagem... Calma, meninas, calma, não se esbofeteiem, não se estapeiem, não briguem. Calma que tem Tigrão para todas. Só se eu sou o terror, no outro sentido, no sentido literal da palavra. Sim, mas foi isso que ele disse, velho. Ah, foi isso? É. Então ele me arrebentou no meio, pô. Tigrão é o terror da mulherada. Se eu sou o terror da mulherada é porque a mulherada me vê na televisão e depois elas não dormem à noite, ficam assustadas. Só se foi isso que ele quis dizer. Porque ultimamente a turma também dizia, não, esse é um terror, pega todo mundo. Não foi nesse sentido que ele quis dizer, né? Tirou um sarrinho. Mas valeu. Tô contente também. Falem qualquer coisa, mas falem do Tigrão. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? O Tigrão está em evidência. O resto tá tudo legal. E é com bom humor, é com respeito. Então, um abraço para os nossos dois queridos ouvintes da massacrante audiência regional da Bandeirantes, Valinhos e Arthur Nogueira. E eu, se tivesse uma grande empresa, estou encerrando, se eu tivesse uma grande empresa, num jogo, um derby, que vai em rede nacional, em TV aberta, você sabe o que é que significa isso? Quantos milhões de telespectadores estarão vendo esse jogo em TV aberta, na Bandeirantes? Se eu tivesse uma grande empresa, eu chamaria lá o contato comercial da Bandeirantes, o diretor comercial, eu não tenho grana para fazer o campeonato todo, mas eu quero anunciar pontualmente nesse jogo aqui, que vou ter um retorno espetacular. E chamaria a Ponte Guarani e falaria, para esse jogo aí que está na Bandeirante em canal aberto, eu quero botar um patrocínio eventual, pontual, ver quanto custa que eu quero ter o retorno, porque a audiência vai ser muito grande. Esse é o benefício da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrando, fazendo esse investimento gigantesco que foi feito para transmitir a Série B ao vivo. Se o clube tiver um bom departamento de marketing, se o clube tiver um departamento de marketing competente, ele aumenta drasticamente o faturamento, sem aumentar nenhuma despesa, só com a magnífica exposição de mídia que o seu clube está tendo em TV aberta pela TV Bandeirantes. Então agora é hora de tirar a bundinha da cadeira e sair correndo atrás de surfar em cima dessa onda. Ou eu estou errado, Batista? Tá certíssimo, e há muito tempo que não acontecia isso. Em 2003, a Record transmitiu um derby em rede nacional. Depois, a EPTV transmitiu o derby, mas não nacionalmente, né? Agora, a transmissão do derby de domingo será em rede nacional. Então, desde 2003, que não tem transmissão em TV aberta. Estou falando em TV aberta, né? Evidentemente, todo mundo entendeu. Não é canal a cabo, é TV aberta. Então, desde 2003 que não tem, e terá novamente o derby campineiro em TV aberta. Só para divulgar aqui, a Ponte também anunciou hoje 2 novos patrocinadores, uma empresa chamada Famastil. Fabrica produtos aí para cuidar de jardim, e Bob's Lanchonete. Então divulguei os patrocinadores, novos patrocinadores do Guarani, também divulgando aqui, né, os novos patrocinadores da Ponte Preta. A Mastil é ferramentas para jardinagem. Isso, mais um ouvinte no ar. Batista, é o Carlão do Miriam. Vai. Nessa época de derby eu nunca consigo deixar de esquecer, teve mais ou menos uns 4 anos atrás, vocês fizeram uma gincana, sei lá como fala, das pessoas fazer uma gravação a respeito do derby e tal negócio, e eu e a minha esposa, né, fizemos 2 abraçados, tal negócio, ela a camisa do Guarani e a camisa da Ponte.
E, rapaz, teve uma repercussão muito grande. Até o Rodrigo Salomão passou lá no meu trabalho, foi me elogiar lá pelo desempenho nós dois, né, de fazer uma mensagem que a gente fez na época. E sempre nessa época eu gosto de lembrar isso aí, rapaz, que vai ser uma rivalidade besta, né? Eu e minha esposa temos 40 anos de casado, ela é bugrina, eu sou pontepretano, a gente faz aquele sarrinho um com o outro aqui, mas sempre de boa. Falar para isso aí para quem estiver ouvindo aí, que essa rivalidade aí de sair brigando aí é besteira. Um abraço para vocês aí. Um abraço, muito obrigado. Eu lembro disso, realmente grande repercussão, né? A gente convidou casais que torcem para times rivais. No caso, ouvinte aí está dizendo, né? Ele torce para a Ponte e a esposa para o Guarani. Acho que é isso, né? Ele torce para a Ponte e a esposa para o Guarani. Foi exatamente o que ele disse. Deu uma grande repercussão, foi todo derby, a gente faz alguma coisa diferente, e nesse derby que ele está se referindo, a promoção era justamente essa. Casais que torcem para os times rivais, então foi uma repercussão realmente muito grande. Vem aí o derby 205. É domingo, dia 21 de maio, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Brasileiro Série B. A história, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos. Aqui na Bandeirantes, a partir das 3 da tarde, com o Edu Pinheiro já comandando toda a equipe. E às 6 da tarde é metal, esfregando em metal. O bicho vai pegar. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chame pelo WhatsApp 995450320. Sudeletro. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo Band? Sim, tudo Band. E aí, Batista? Espero que o trem passe a favor do campo e o Guarani escolher no primeiro tempo e no segundo tempo também Silvio, de Sumaré. Bugrino, abraços. Ô Silvio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E eu fui convidado, gravei, acho que vou colocar no ar, né? Só faltava, estou anunciando aqui, não colocarem no ar. Antes do jogo de domingo em rede nacional, eu fui convidado pela produção da Band São Paulo para contar essa história da lenda do trem. Então, quem não conhece a lenda, assista a Band antes do jogo, no pré-jogo, a bola rola às 18 horas, porque vai entrar lá um vídeo onde eu conto essa história da lenda do trem. É aquela história, né? Dependendo do lado que o trem passar, a Ponte ganha ou então perde. Batista, Tigrão, manda aí a nutricionista da Ponte Preta não servir feijoada antes do jogo. É o José Ignácio de Praia Grande. Esse é um problema, né? Pô, lá em Londrina parece que você vira, hein? Né? Parece que foi feijoada. E acho que melancia de sobremesa. A melancia foi a segunda sobremesa. A melancia dá uma leseira, cara. Tá louco. Tava com uma leseira. Segundo tempo, né? Primeiro tempo, não. Mas no segundo tempo, parece que a feijoada pesou. Mas pode ficar tranquilo que nem a nutricionista da Ponte, nem do Guarani, vão mandar servir feijoada, não. Aí é filezinho de frango, no máximo um bifinho bovino acebolado, purê de batata, uma saladinha verde e leve, hein? Leve, almoça cedo.
aí dá uma descansadinha no hotel, dá um bodinho, mas não dorme muito para não entrar dormindo em campo. Tá tudo muito bem preparado. Aliás, esse jogo é 18, eu acho que ainda tem um lanchinho à tarde, viu, Batista? Tem um almoço e depois tem um lanchinho por volta aí de umas 16 horas, leve, e depois estádio. Porque se o cara almoçar também meio-dia e depois vai jogar às 18, o segundo tempo começa às 7h10 da noite. Vai acabar mais de 8 horas, dá fome no caboclo, hein? Ô, Tigrão. Então vai ter um lanchinho aí no meio da tarde. Já vamos entrar no Na Lata, mas rapidamente, só para atender aqui o nosso ouvinte. Boa noite, Carlos Batista, Tigrão e CH. Aqui é o Leandro Simberg Bugrino. Se algum dos times perder o derby, algum dos técnicos perde o cargo. Vamos lá, CH, sua resposta aqui, especialmente aqui para o Leandro Simberg, por favor. Nenhuma informação, é opinião. Se a Ponte perder, o Felipe Moreira cai. E você, Tigrão? Também acho que se o Guarani perder, o Bruno Pivetti não balança de jeito nenhum. E se a Ponte perder, como ele é interino ainda, ele ainda é interino. Então é o jogo da autoafirmação. Aí eu acho que corre o risco a Ponte de dizer, ó, a Ponte vai apresentar um novo treinador. Agora, em compensação, se ele ganhar, ele pode ser efetivado. E agora, Na Lata. Responde na Lata. Vamos lá, responde na lata, mas é na lata mesmo, hein? Lata é lata, diz aí CH. Abel diz que Dudu precisa descansar e pode mudar a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos. Você pouparia o atacante no duelo contra o Santos? Não discuto com fisiologista e nem médico. Se esse for o caso, pouparia. E você, Tigrão? Se o CK tiver muito alto, eu também pouparia. Você acredita, Tigrão, que o Corinthians possa surpreender o Flamengo no Maracanã? Batista, como corintiano, eu acredito. Como cronista, não. E você, Tigrão? Aliás, CH? Não acredito. E qual é o técnico que mais vezes disputou o derby campineiro em CH? Vadão. E pra você, em Tigrão? Zé Duarte. Zé Duarte. É o que mais disputou o derby. É isso, Tigrão? Isso. Então é o seguinte, atenção para a resposta, vai pro ar agora. A resposta é Nico. 32 derbys entre 1935 a 1960. Todos pela Ponte, 11 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. A resposta correta, portanto, Nico. Agora, 19h28, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo. Vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Final de programa, muito obrigado. Vem aí Esporte em Debate em Rede Nacional. Valeu, gente, tchau. Há 86 anos no ar. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Tinta Souvenir.